Olá, boa noite. Mais uma live com Gabi. Tudo bem com vocês? Boa noite para quem está entrando na live. Hoje senti a necessidade de falar um pouco mais sobre depressão, né? Então, semana passada eu fiz uma live falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? Que é o mês aí de prevenção ao suicídio. E hoje eu achei interessante abordar esse assunto com vocês, a depressão, né? Que às vezes a gente acha um pouco delicado falar sobre suicídio, falar sobre depressão, mas é um assunto que quanto mais conhecimento, mais informação a gente tem, mais a gente consegue se ajudar e ajudar o outro também. Isso é muito importante mesmo. Boa noite para quem está entrando. Estou vendo aqui que um pessoalzinho já entrou. Então, assim, a minha intenção hoje na live é falar um pouquinho sobre o que é depressão, os sintomas, né, os fatores de risco, né? Então, e tirar dúvidas de vocês também, o que é muito importante, né? Para a gente poder falar um pouquinho sobre o assunto, conhecer melhor e procurar se ajudar e ajudar outra pessoa também. Deixa eu baixar o comentário aqui que eu não estou conseguindo. Aí, se vocês quiserem comentar, convidar alguém para participar da live, se achar que pode ajudar de alguma forma, vou ficar muito feliz se puder ajudar. Opa, agora eu consegui. Deixa eu ver o pessoal que entrou aqui. A Nádia. Olá, minha querida, tudo bem? A Nádia, boa noite, Pá Lima, meu amor. Elias. A Paty também tá por aqui. A Érica, o Gabriel. A Mica. Boa noite, Esté, Érica, Kathleen. Muito bem. Gente, então é o seguinte. Quem não conseguiu acompanhar a live anterior falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, super indico. Uma live informativa. Então, quanto mais conhecimento, mais a gente consegue se ajudar o outro. Então, eu acho que é válido. Deixei gravado no meu IGTV e também no meu canal do YouTube. Então, todas as lives estão disponíveis, tá? De todos os assuntos que eu faço, eu costumo gravar e deixar disponível para vocês. E hoje precisamos falar mais sobre depressão, né? Estão me vendo bem, ouvindo bem? Tá tudo certo? Se travar qualquer coisa, tiver algum problema, me avisem, tá? Só me manda um joinha para saber se tá todo mundo ouvindo bem e vendo bem. E fiquem à vontade, tá? Para fazer comentários, perguntar. A qualquer momento eu tô aqui de olho. Ok, gente. Então vamos começar a live de hoje. Né? Então, falando um pouquinho da live anterior, para a gente poder entrar nesse assunto, o Setembro Amarelo ele é um mês de prevenção ao suicídio, né? Com o intuito da gente... não é só setembro, né? O ano todo, mas eles pegam esse mês para poder fazer essa parte de conscientização, uma coisa mais global, né? Então é uma forma de conscientizar, mas todos os meses é importante falar sobre isso. Então um dado importante que eu trouxe para vocês, eu trouxe na live passada, tô com sessão na cabeça, na live passada, de que 13 mil casos de suicídio anualmente acontecem apenas no Brasil. E desses casos de suicídio, 96,8%, então quase 97% dos casos, eles estão ligados a transtornos mentais. E o primeiro lugar é a depressão, seguido do transtorno bipolar
e seguido do abuso de substâncias. Então, por isso que eu achei importante trazer esse tema da depressão para vocês, para a gente poder saber melhor sobre isso, né? E a depressão, ela é considerada a quarta principal causa de incapacitação, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, a depressão impede, sim, você de trabalhar, de se relacionar, de ter uma vida saudável, né? Então, precisamos pensar muito sobre isso também. Então, quanto mais conhecimento e mais informação a gente tiver desse transtorno, mais rápido será o diagnóstico, mais rápido eu começo o tratamento, mais eu ajudo aquela pessoa a entender que ela precisa de ajuda. Eu entendo que todo mundo tem o seu tempo, mas é importante ter acesso a essas informações. Então, eu sempre falo isso para vocês aqui em live. O meu objetivo aqui é passar conhecimento, informação e ajudar vocês a se ajudarem e ajudar o outro também. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor, né? Então, o que seria? Primeiramente, o que seria a depressão? A depressão, ela é considerada, sim, uma doença mental, então um transtorno mental ligado diretamente ao humor, né? Então, é aquela pessoa que tem uma diminuição drástica da energia vital, é aquela pessoa que tem aumento de sentimentos melancólicos, aquela sensação de angústia, total alteração dos hábitos alimentares, então ou come demais ou não come, é sempre o mais ou menos, tá? Baixa autoestima, mudança de padrão de sono, então ou dorme demais ou não consegue dormir, ansiedade, perda de interesse nas atividades que costuma ter, então trabalhar, higiene pessoal, se cuidar, coisas que gosta de fazer acaba deixando de fazer, pensamentos pessimistas, dificuldade de concentração, né? Então, isso é o que compõe a depressão de uma forma geral, tá? Então, são essas sensações e esses hábitos que a pessoa costuma ter, né? Então, e o desânimo? O desânimo é o que mais é comentado, a pessoa que tem esse transtorno. Por que acontece esse desânimo, né? Eu li muitas coisas sobre isso e eu vi que esse desânimo ele está totalmente ligado ao desequilíbrio na bioquímica cerebral. Então, é a diminuição de neurotransmissores, no caso ele deu até um exemplo, que é a serotonina, né? Que esse neurotransmissor, ele tá totalmente ligado, esse hormônio ele está totalmente ligado à sensação de bem-estar. Então, por isso que eu não tenho vontade de fazer as coisas, por isso que vem esse desânimo de uma forma mais drástica, né? Então, falei um pouquinho sobre o que é a depressão, sobre o que compõe a depressão, quais são as sensações, os sentimentos. E é importante também a gente falar sobre os fatores de risco. O que seria isso? Seria pontos que a gente precisa analisar, questões que a gente tem que prestar atenção, que pode sim estar relacionado à depressão, ao quadro de depressão. Histórico familiar, então tem a predisposição genética também. Eu não vou falar a fundo cada ponto, eu só vou citar para vocês também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me pergunta, tá? Então, histórico familiar, ansiedade, essa parte da disfunção hormonal, que a gente sabe que acontece bastante, excesso de peso, então isso já vem o sedentarismo, já vem uma dieta totalmente desregrada, né? Não fazer exercício. Isso já vem também como um transtorno alimentar, ansiedade, que muitas vezes as pessoas comem muito, descontam a ansiedade na comida, como se a comida fosse repor algum buraco ali, sabe? Aquele espaçozinho que tá faltando preencher, então às vezes a ansiedade vem nessa compulsão em comer demais. Vícios de uma forma geral, então remédios, drogas, bebidas, enfim. Traumas de infância, enfim, qualquer tipo de trauma, né? Estresse pós-traumático também.
todos os tipos de conflito de relacionamento, em todos os relacionamentos, não só amoroso, como amizades, família, enfim. Enxaqueca, né? Então, todos esses pontos, eles precisam ser analisados. Quais os fatores de risco que eu tenho ou que aquela pessoa tem? Isso é muito importante, né? E nas minhas pesquisas eu também consegui verificar e passar aqui para vocês também um pouquinho dos tipos de depressão. Então, assim, hoje tem já essa informação de 8 tipos de depressão, né? Mas assim, em relação a sintomas, são sintomas muito parecidos. Então, o diagnóstico de depressão, ele é feito por especialistas, claro, com testes psicológicos, mas é possível identificar diversos tipos de depressão, dependendo da gravidade, dependendo do quanto aquele sintoma está te atrapalhando. Então, isso é muito relativo, não funciona da mesma forma para as pessoas. Então, é um ponto... eu estou passando isso para vocês entenderem que existem vários tipos, mas não tentem se rotular em relação a isso, ou não tentem rotular as pessoas. O que é importante é a gente entender que depois, para o tratamento, eu vou passar para vocês algumas informações, tá? Então, desses tipos de depressão, tem a depressão do tipo maior, que é a mais comum, é a genérica, que ela é classificada entre leve, moderada e grave. Então, tem um sentimento muito forte, muito intenso de tristeza, angústia, de desânimo, de culpa, altera o sono, altera o apetite, a concentração, libido, e isso acaba persistindo por muito tempo, né? Então, essa é considerada uma depressão maior, que tem alguns graus, né? Oi, pai, tudo bem? Gabi, a depressão tem a ver com viver muito no passado, lembrando do que a pessoa foi ou tinha? Sim, com certeza. Porque às vezes a gente acaba carregando um peso do passado, algumas experiências não tão positivas, e a gente acaba remoendo isso, né? Então, muitas pessoas que têm depressão têm essa predisposição de viver muito do passado, de lembrar muito do que foi, do que eu poderia ter feito, e se eu tivesse feito isso? Então, isso atrapalha muito e acaba deixando a pessoa mais depressiva. Então, por isso que é importante a gente ter essa ideia de passado, né? Que já passou, que a gente precisa trabalhar todo esse conteúdo e começar a viver o agora para a gente poder construir um futuro. Então, tem a ver sim, e é uma coisa que eu vou falar um pouquinho depois, tá? Mas adorei aí a pergunta. Com certeza vai ter tirado dúvida de muitas pessoas, né? Outro tipo de depressão, gente, a segunda é a sazonal. Não é comum aqui no Brasil porque ela está mais inserida em países como Estados Unidos, Canadá, Islândia, Dinamarca, Noruega. Isso por conta do clima, né? Que o inverno deles é com pouquíssima luz natural, escurece muito rápido. Então a falta de sol, de luz, de calor, né, acaba deixando os indivíduos mais depressivos. Então, por isso que aqui, né, inclusive a gente está passando por um calorão, né? Então, essa sazonal é mais nesses países que tem esse clima mais de inverno, né? Muito frio, é extremo. Tem também o tipo da depressão distímica, que é uma versão da melancolia, onde os sintomas leves aí perduram de 2 anos ou mais. É aquela pessoa que procrastina, sabe? Deixa para depois, não consegue encarar o problema de frente. Então é baseado muito na melancolia. Outro tipo de depressão é a depressão atípica. Ela tem um padrão muito peculiar, que é assim: em vez de você dormir muito, você não dorme. Então é aquela dos extremos, sabe? Ao invés de você perder o apetite, você come demais.
né? E esses sintomas, eles têm uma piora mais no final do dia, né? E o humor dessa pessoa acaba sendo um humor mais sensível, irritável nesse sentido, né? Então essa é a atípica. Tem também a psicótica, que ela é considerada uma das mais sérias e preocupantes, tá? Antes de eu falar da psicótica, eu vou responder aqui a Mica, qual a diferença de depressão e ansiedade? Muito importante sua pergunta, Mica, porque assim, a ansiedade, ela é um estado, né, de espírito, então assim, quando a gente tem muita crise de ansiedade, isso pode sim levar a uma depressão. Então, a ansiedade eu tenho por um período curto de tempo e muitas vezes eu tenho um motivo específico. Então, essa é a diferença. A ansiedade, ela tem um período ali de gatilho, começou, veio todos os sintomas ou não e parou, consegui me acalmar, tá? E a depressão, ela é caracterizada por um transtorno com um período maior dessa sensação, né? Então, às vezes, a depressão ela não tem um motivo específico, ela é um acúmulo de situações que vem acontecendo. Então, a ansiedade é uma situação pontual e a depressão é uma coisa mais abrangente. Então, essa é a diferença. Porque minha namorada tem crise e eu não sei se é ansiedade ou depressão. A gente precisa ver como que tá os sintomas, qual que é a periodicidade que ela tem dessas crises de ansiedade, se isso já perdura por muito tempo. Então, isso vai auxiliar, a gente consegue descobrir isso fazendo o tratamento, tá? Com psiquiatra, com psicoterapia, com as terapias integrativas, que depois eu vou passar para vocês. Mas qualquer coisa que se precisar, me procura, tá? Tem como a gente identificar se é crise de ansiedade ou se é depressão. A Érica tá perguntando aqui, Gabi, a depressão causa doenças graves e físicas, como convulsão, epilepsia, etc.? Com certeza, né? Porque a depressão, ela tá totalmente ligada à parte emocional, ela tá totalmente ligada à parte mental, de controle, e a gente sabe o quanto isso... Eu falei um pouquinho, fiz uma live sobre doença psicossomática, Érica, depois se você quiser ver, eu acho que vai ser bem bacana para entender algumas coisas. Mas a depressão, sim, ela causa outras doenças. Tudo começa na mente e depois eu passo para o meu corpo. Então, tem muitas doenças, sim, de fundo emocional. E a convulsão e a epilepsia, muitas vezes, é de fundo emocional. Então, sim, né, a gente tem que estar muito esperto em relação a isso também. O quanto é importante a gente trabalhar a nossa mente, entender as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque isso, quando desregula, passa para o nosso corpo, afeta a nossa saúde física também. Eu falo que a saúde física e a mental, elas é uma parceria para a vida toda, a gente tem que cuidar do corpo e da mente, né? Sem fome, chorando. A gente precisa avaliar melhor, Mica. Então, se quiser me procurar depois, fica à vontade, tá? Pelo que você tá me falando, eu acredito que pode estar ligado às duas coisas, a depressão e a ansiedade. Mas me procura pra gente conversar. Eu ajudo vocês de alguma forma, tá bom? Então, continuando aqui, fiquem à vontade, tá? Mandar pergunta, comentário, fiquem à vontade. Então, a psicótica é o tipo da depressão mais séria e preocupante. Por quê? Porque começa a ter os delírios, mania de perseguição. Então, tudo que não é real, né? A sensação de que coisas ruins podem acontecer, então aquele pessimismo o tempo todo. E aquela mistura de realidade com fantasia, né? Então, essa é uma das mais sérias e preocupantes, porque vocês podem ver que sai um pouco da realidade, né? Tem a mista, que é uma mistura aí de aceleração do pensamento, então aquelas pessoas extremamente hiperativas, super irritadas, então tem um aumento da irritabilidade muito grande, e
tende a ter comportamentos compulsivos por compras, sexo, na forma de reagir com os outros. Então é uma pessoa muito impulsiva. É uma característica aí da depressão mista. Tem a melancólica também, aquela pessoa que tem muita falta de energia, uma tristeza e uma angústia absoluta. Os sintomas, eles costumam ser piores no período da manhã, então a pessoa já acorda muito desanimada, sem vontade de fazer nada, sem energia, sem vontade de sair de casa. Então aquelas pessoas que tem que ter sempre alguém por perto, tentando tirar da cama, enfim, as pessoas que precisam, aquelas que precisam de uma segunda pessoa para poder reagir de alguma forma. E o último tipo de depressão, né, o 8º tipo de depressão, é a depressão pós-parto, que é muito comum, né? Algumas pessoas não entendem por que isso acontece, né? Então a depressão pós-parto é aquela incapacidade, não tem vontade de cuidar do bebê, não, são aquelas pessoas que não experimentam a alegria da maternidade, né? E essa depressão ela é causada por uma baixa produção de hormônios. Então a mulher, quando ela fica grávida, depois que ela tem o bebê, desregula muito essa parte hormonal. Então, diminuindo essa produção de hormônios pode sim causar uma depressão pós-parto, e é muito sério, muito triste. A mãe se sente muito culpada por não conseguir cuidar do bebê, e não cuida do bebê e não se cuida, se sente uma baixa autoestima, não consegue trabalhar o amor próprio. E quem teve esse tipo de depressão, ou quem conhece alguém que possa ter, né, tenha os sintomas, isso que eu falei, deve sim procurar direto o ginecologista, né, que está cuidando da pessoa, que está acompanhando, para ele poder encaminhar para o tratamento ideal, tá? Com medicação com psiquiatra, com uma terapia com uma psicóloga, alguma terapia integrativa, mas o importante é procurar o ginecologista que está acompanhando, né, esse pós-parto, certo? Então, falei um pouquinho para vocês dos tipos de depressão. Então, depressão maior, sazonal, distímica, atípica, psicótica, mista, melancólica, pós-parto. Todos esses tipos têm as suas características, mas os sintomas são muito parecidos. Então, por isso que eu falei para vocês não rotularem muito. Eu acho que, né? Enfim, uma coisa é uma coisa muito séria que a gente tem sim que tratar. É importante sim se cuidar, tá? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tratamento para depressão. A Andresa tá falando aqui. Quando eu saio na rua eu tenho medo de ser atropelada. Às vezes tenho sonhos e fico com medo. Sim, isso pode ser uma característica, o medo, né? O medo demais. Eu falo que o medo, ele tem um lado bom e o lado ruim. O medo bom é aquele medo que nos alerta, né? Que, por exemplo, né? Ela tem medo de ser atropelada, então provavelmente a Andresa olha muito para os dois lados para ver se tem algum movimento. Então esse medo é um alerta, é um medo bom. O problema do medo ruim é aquele medo que nos bloqueia, ele nos trava, ele faz com que a gente não consiga sair do lugar, e isso é um medo muito complicado, porque aí você acaba deixando de fazer coisas por conta desse medo, né? Os sonhos também, muito ligado ao inconsciente, esse medo, a gente tem que ver, Andresa, de onde esse medo está surgindo, pode ser de uma coisa bem pontual. Tá? E essas questões, gente, a gente consegue trabalhar muito em terapia, porque a terapia, a gente trabalha na terapia com questões totalmente emocionais, a gente consegue trabalhar o nosso autoconhecimento, a gente consegue resolver alguns conflitos internos, traumas. Então tem que ver qual que é a origem desse medo, tá, Andresa? Mas em terapia você consegue trabalhar isso sim. Qualquer coisa me procura que a gente conversa. Então vamos lá, gente. Tratamento. O que é recomendável para quem tem a depressão, tem essa predisposição, né? Procurar a psicoterapia,
Então é a terapia com psicólogo, que ali vai trabalhar totalmente o autoconhecimento, essas dificuldades emocionais, tentar resolver esses conflitos internos, se conhecer melhor. A partir do momento que a gente se conhece melhor, a gente consegue resolver muitas questões, mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Então, por isso que a terapia, procurar por essa ajuda de um profissional é muito importante. E para a depressão, a abordagem mais indicada é a cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho. Por quê? Porque a gente trabalha muito com padrão de sentimento, de emoção e de comportamento. Tem essa tríade, né, que eu falo, que a gente consegue mexer pensamento, emoção, comportamento. Para a gente conseguir ter resultados diferentes, a gente precisa ter atitudes diferentes. É uma abordagem mais prática, mais objetiva, mas isso não quer dizer que não vamos trabalhar questões internas do passado. Sim, trabalhamos também. Então, essa abordagem, a cognitivo-comportamental, é a mais indicada. A Andresa está falando aqui, ó, às vezes muitas pessoas não buscam ajuda por medo das críticas das pessoas. Eu deixo de fazer minhas coisas pelo medo. Então, aí o medo, aí tá te prejudicando, né, Andresa? Porque aí você deixa de fazer as coisas por conta desse medo. Ele tá te travando, então a gente precisa ver qual que é a origem desse medo. E essa parte das pessoas não procurarem ajuda por medo das críticas, isso é muito comum. A gente acaba deixando de tomar decisões com medo do que o outro vai pensar. A gente deixa de falar alguma coisa por insegurança do que o outro vai pensar. Então, a gente precisa confiar mais nas nossas vontades, seguir mais os nossos valores. A gente precisa estar em paz com o que a gente acredita. Não que a opinião do outro não seja importante, né? Se é uma pessoa que você confia, que está do seu lado, que você consegue ter uma confiança, eu acho que sim, é válido. Mas você precisa tomar as rédeas da sua vida. Você precisa controlar. A gente não pode pegar o nosso controle e dar na mão do outro, né? A gente precisa ter essa independência. Não que a gente não vá precisar do outro, mas a gente precisa manter firme as nossas decisões, né, os nossos caminhos, o que eu acredito que faz sentido para mim, tá? Mas é um processo. A Mica tá falando que sente isso também. É muito comum ter medo e não conseguir reagir e agir, né? Hoje eu tenho medo de ser feliz por saber o que o povo vai dizer ou falar, mas medo da minha família, o que a minha família vai achar ou pensar. Sim, essa é uma questão que a gente precisa trabalhar, porque se faz sentido para você, a opinião do outro, ela vai ser a opinião do outro, ela não vai interferir a ponto de você não conseguir se posicionar, né? Então, a opinião é do outro, não é minha, né? Então, a gente precisa trabalhar muito isso, tá? Por isso que a terapia ajuda muito nessas questões emocionais, nessas dificuldades de tomar decisões, essas dificuldades de resolver alguns conflitos, e às vezes a gente não consegue sozinho. Mas com a terapia, com o autoconhecimento, com certeza vai ajudar, tá? Então, além do tratamento, né, com o psicólogo, precisamos sim procurar a ajuda de um psiquiatra, porque é ele que vai indicar o melhor medicamento para repor esses neurotransmissores, né, no cérebro que estão baixos e para diminuir a depressão, para a gente poder cessar, né, ir melhorando a vontade de fazer coisas, a disposição. Então, o psiquiatra indicando esses medicamentos, né? Por favor, não se automedicam. Tem muitas pessoas que fazem isso, ou que só procuram profissionais para pegar receita ou nem procuram. Não façam isso. Tenham um acompanhamento sim com um psiquiatra de responsabilidade que acompanham vocês no tratamento, porque vai ser a junção desse psiquiatra com o uso de medicamentos. É importante tomar a medicação no horário correto, na dosagem correta. E com o auxílio da psicoterapia, é uma parceria muito interessante,
que com certeza ajuda em vários sentidos, porque não adianta nada a gente tomar remédio e não trabalhar nossa mente. Nosso corpo vai estar melhor, mas a nossa mente não vai estar evoluindo. E além da medicação com psiquiatra, da terapia com psicólogo, é importante a gente falar um pouquinho das terapias integrativas, que são as terapias que vão complementar, elas são aliadas para complementar esse tratamento da depressão, né? Que tem aí a acupuntura, meditação, reiki, barra de axis, alimentação equilibrada, atividade física, entre outras técnicas, outras terapias, yoga também a gente pode colocar aqui, que aliadas com a terapia e com a administração do medicamento, vai auxiliar muito no tratamento. Então, por isso que eu falei para vocês no começo da live, o quanto é importante a gente se informar, conhecer, encarar o problema de frente e ver que sim, é possível pedir ajuda, ser ajudado, enfim. Tem muito tratamento aí para ser feito e que dá resultados muito satisfatórios, tá? Deixa eu ver aqui. A terapia te ajuda a cuidar de você, se fortalecer e deixar a opinião com o outro em te deixar em paz. Tá, entendi. A terapia te ajuda a cuidar de você, se fortalecer e deixar a opinião com o outro, né? E isso acaba deixando a gente mais tranquilo mesmo. Então, a terapia ajuda muito nessa questão. Carlos está falando aqui. Estou trabalhando com os meus alunos o tema do Setembro Amarelo. Como poderia aconselhar em casos de depressão ou algum problema pessoal? Ótimo. Muito importante, viu, Carlos? Você está trabalhando isso com seus alunos. Eu fico muito feliz, porque às vezes as pessoas não querem falar para não gerar nenhum tipo de constrangimento ou por ser um assunto muito pesado, mas a gente precisa trabalhar esse assunto sim. Em casos de depressão, algum problema pessoal, primeira coisa a gente tem que pedir ajuda à família, né? Já que você está trabalhando, eu sei que você trabalha com os adolescentes. Então, primeira coisa é pedir ajuda para a família e a família buscar esse tratamento, né? Primeiramente aí com a terapia, depois faz um encaminhamento, se for necessário, para fazer essa parte de medicamento. A terapia, e eu como psicólogo, eu consigo fazer esse encaminhamento para o profissional, para o psiquiatra. Então, primeira coisa, tem que procurar ajuda da família, né? E acho que qualquer pessoa, né, gente? Se a gente percebe que a pessoa precisa de ajuda, orienta, escuta. O poder da empatia, de se colocar no lugar do outro, de falar assim, olha, eu acho que você está precisando de uma ajuda. E às vezes a pessoa até sabe que está precisando de ajuda, mas precisa de alguém ali para estender uma mão, sabe? É uma forma de você ajudar, fortalecer aquela pessoa, dela entender que ela não está sozinha. Então eu acho que isso é um caminho muito legal para a gente poder, em casos de depressão ou qualquer outro problema pessoal, pedir ajuda. Fui casada há 13 anos, faz 2 anos que me separei e vivo hoje como uma mulher, mas sofro muito com isso, preconceito da família, do povo, às vezes tenho medo de sair de dentro de casa com a minha mulher. É uma coisa muito comum, né, Mica? E a gente precisa trabalhar muitas questões internas para a gente poder viver de uma forma mais leve, porque o preconceito, infelizmente, ele existe. A gente não pode exigir que as pessoas aceitem o nosso jeito, mas a gente busca muito por respeito, e às vezes a falta desse respeito causa esse medo, né? Então, medo de sair de casa, e assim, você não é errada por ter uma vida que você hoje se sente confortável em ter, né? Então, a gente precisa trabalhar isso, todas essas questões. Mas, Mica, eu não sei se você faz terapia, mas a terapia vai te ajudar muito a entender o porquê desses medos, a de repente não carregar um peso que não é seu, porque às vezes a gente faz isso, a gente acaba carregando um peso que não é nosso. Então, o preconceito é do outro, mas será que ele está em mim, né? A opinião é do outro, mas será que eu acato aquela opinião a ponto de não conseguir ser eu? Né, perder a minha identidade? Então tem questões que a gente precisa trabalhar aí, tá?
eu entendo sua situação e o que você precisar, conte comigo, tá? Ô, Dacir, que bom! Que bom que vocês estão gostando aí da live. A Ana entrou aqui também, do outro com o outro, te deixar em paz. Ah, sim, pai, entendi. Eu entendi aqui o que você quis passar. Por eu ser branca e ela negra, e o preconceito mais ainda, tá vendo? É uma somatória. São muitas questões que precisam trabalhar. Mas são questões que com certeza eu posso te assegurar, Mica, são questões que vão começar a ser trabalhadas de dentro para fora. Então, primeiro a gente precisa trabalhar em você e transformar essa visão que você tem de tudo, mas de uma forma assim, não precisa ser com sofrimento. Normalmente, quando a gente não consegue resolver sozinho, vem o sofrimento, tá? Mas é por isso que acho que nada é por acaso, né? É por isso que eu tô aqui para te orientar, por isso que as pessoas estão aqui para serem informadas, para poder ajudar as pessoas. Então, tem muitos fatores, mas tenha certeza que essa mudança, essa transformação vai começar de dentro para fora e vai começar por você, tá? Bom, gente, é isso. Falei um pouquinho para vocês sobre a depressão. A intenção é informar vocês, sim, e vocês terem a certeza de que existe tratamento, né? Então, com psiquiatra em medicamento para repor os neurotransmissores, os hormônios que estão deficientes aí, a psicoterapia, com as sessões de terapia, o que é muito importante, com as terapias integrativas, né, que são aliadas aí todo o tratamento. Então, o quanto é importante a gente olhar para isso e entender que por mais que seja uma fase muito complicada, existe sim a possibilidade de você reverter, de você sair dessa situação e de você entender que você não está sozinho. Tem muitos profissionais, eu me disponibilizo para isso também. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar aqui, de perguntar. Então, o que vocês precisarem, me procure, tá? Hoje em dia a terapia, ela tá muito mais, digamos assim, depois da pandemia teve essa possibilidade de fazer a terapia online também, que é regulamentado pelo CRP, pelo Conselho Regional de Psicologia. Então é legalizado, então hoje pode sim fazer terapia online ou presencial. Então assim, existem muitas formas de você se cuidar, mas você precisa dar o primeiro passo. Então se você sentiu essa necessidade de procurar ajuda, permita-se, certo? Bom, gente, mais alguma pergunta, algum comentário? Lembrando que para quem entrou depois na live e não conseguiu acompanhar todo o conteúdo, eu vou deixar gravado, tá? No IGTV e também no meu canal do YouTube. E mais uma vez, né, agradecer por toda a presença aí de vocês, pela interação. Eu falo que as minhas lives têm esse objetivo de passar informação, de mostrar para vocês que é possível sim procurar ajuda, né? Que vocês têm esse amparo, o quanto é importante a gente se permitir o caminho do autoconhecimento, o quanto isso pode nos fortalecer, né? Ah, tá, a Mica. Que bom. Que bom, que bom. Espero que tenha ajudado de alguma forma e qualquer coisa me procura, tá bom? Pra gente conversar. E é isso, gente. Aceito sim sugestões de temas para lives. Então, toda terça-feira às 8 eu tô aqui disponível para vocês, para passar informação, para passar conhecimento, para passar uma mensagem aí que ajuda vocês de alguma forma. Bom, é isso, gente. Mais alguma pergunta, algum comentário? Ai, gratidão, amor. Muito obrigada pela força que você me dá, sempre. Obrigada, Mica. Que bom, que bom. É isso, gente. Agradeço a presença de todos vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Então, se essa live pode contribuir de alguma forma para alguma pessoa que você conhece, compartilha. Marca a pessoa nos comentários.
né? Depois eu vou deixar disponível, já vou deixar disponível também no meu YouTube. Tem gente que gosta de ver pelo Instagram, tem gente que gosta de ver no YouTube, algumas pessoas não conseguem acompanhar ao vivo, mas eu deixo aqui gravado. Amém, Mica, todos nós, viu? Gratidão pela presença de todos vocês e até a próxima live. Tchau, tchau.